Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham na reflexão do Evangelho de cada domingo, vamos ouvir hoje o Evangelho de São Marcos. Ouçamos este trecho do Evangelho. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança sementes sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz os frutos. Primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Este texto, queridos irmãos e irmãs, sobre estas parábolas, são uma continuidade desta preocupação de Nosso Senhor em anunciar o reino de Deus. O anúncio do reino de Deus é para reformar, renovar o povo de Deus. Este trecho que nós ouvimos hoje nos fala de coisas importantes, da semente que cresce por si mesma. Nós não podemos acompanhar uma semente, claro que hoje com os maquinários, os aparelhos, nós podemos até perceber como é que uma planta vai crescendo. Mas os olhos humanos não conseguem captar esta evolução da semente para a planta, para a árvore. Então, a semente que cresce por si mesma. Este é um exemplo muito importante. E Jesus continua dizendo do reino de Deus, plantado. Ele é como essa semente que cresce por si mesma. Quando nós nos damos conta, a árvore está crescendo e vai produzir frutos. Na sequência, Nosso Senhor fala sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda, que é uma pequenina semente, semeada, faz todo este caminho, cresce, se desenvolve e vai produzir frutos. E no caso do grão de mostarda, produz ramos longos, diz o texto. Um grão de mostarda cujos ramos chegam distante do seu tronco. E Jesus utiliza as parábolas para ajudar as pessoas a compreender o mistério do reino. O mistério do reino não pode ser abarcado, não pode ser segurado. O reino de Deus age por si mesmo, na história de cada um de nós e na história da humanidade. Contudo, Nosso Senhor diz que estas parábolas são ditas para que as pessoas possam compreender, mas aos discípulos Ele explica em particular o sentido, o mistério, a profundidade das parábolas. E por que Nosso Senhor diz isto nesse texto? Porque os discípulos é que têm a responsabilidade de anunciar, de levar esta boa nova, de levar esta proclamação do mistério do reino de Deus. E eles devem saber, de modo especial, experimentar a presença do reino de Deus para transmitir aos outros. O que é que nos faz discípulos de Cristo? Os sacramentos que recebemos, o batismo e a crisma. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. A crisma nos faz testemunhas de Cristo, portanto, discípulos e missionários. Que nos sintamos, de fato, chamados a anunciar pela nossa vida, pelas nossas palavras, o reino de Deus.